são as fórmulas text before e text after. Ou seja, o que elas fazem? Elas removem ou retiram textos antes de um caractere ou depois de um caractere. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho essa lista de nomes aqui, tá? E eu quero extrair aqui primeiro o primeiro nome de cada pessoa que eu tenho aqui, ó. Olha só, tá? E o que separa o primeiro nome do resto, né? Do segundo e do terceiro nome? É um espaço aqui, certo? Então o espaço também é um caractere. Então eu vou usar aqui, ó, a fórmula text before, aqui, ó, tá? Para ele extrair tudo que tiver antes de um delimitador, ou seja, antes de um caractere. Então, o primeiro argumento da fórmula aqui, qual que é? É o texto que eu quero extrair. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o nome da pessoa que eu quero extrair. A segunda opção aqui, ó, é o delimitador. Então, qual é o delimitador que eu vou tirar? Eu vou usar para excluir. É o espaço. Então, toda vez que eu vou colocar um texto dentro de uma fórmula, eu preciso colocar entre aspas, inclusive o espaço. Então, abro aspas, espaço, aspas, certo? Coloquei lá o meu delimitador espaço. E vou fechar aqui o meu parênteses. Olha lá, ele trouxe para mim, ó, Lori. Se eu der 2 cliques aqui ou arrastar para baixo, olha só, ele vai trazer, ó, automaticamente aqui para mim, ó, todos. Tá vendo? Olha só. Independentemente da quantidade, tá, de letras que eu tenho. Por quê? Porque ele tá pegando o primeiro espaço como delimitador, tá? E da mesma forma vai funcionar o text after. Então eu vou tirar valores depois de um intervalo. Tá? Então, olha só, agora eu vou pegar aqui, ó, o mesmo text after, ó, text after. Qual é o texto que eu vou extrair? Tá aqui, ó, tá? E agora eu vou usar o espaço também, né, para tirar o segundo nome, que é o segundo e o terceiro nome, tá? Então, abre aspas, espaço, aspas. E agora, olha só o que eu tenho, posso escolher aqui. Eu posso escolher a instância que eu quero tirar. Então, quando eu deixo vazio, por padrão, o Excel entende que é o primeiro que ele encontra. Por isso que ele trouxe o primeiro nome. Mas eu posso escolher, por exemplo, neste caso aqui, ó, eu tenho o primeiro espaço e o segundo espaço. Então, eu posso escolher entre o primeiro e o segundo. Se eu colocar um aqui, ele vai trazer o Lori, igual o outro, por padrão. Olha lá. Tá? Por quê? O Lore não, ele vai trazer depois, certo? Tudo que tiver depois do primeiro espaço, que é o after. Então, depois do primeiro espaço, eu tenho aqui, ó, o nome, né? O sobrenome e o último nome, tá? Mas se eu quiser aqui também colocar o número 2 para tirar depois do segundo espaço, ó, ele vai trazer só o último nome, tá vendo? E aí é só eu arrastar para baixo que ele faz a mesma coisa. Fala, tá, Bruno, mas tá dando erro aqui. Por que que tá dando erro? Porque você concorda comigo, ó, que neste caso aqui, ó, eu só tenho um espaço, ó, porque a pessoa só tem um nome. Olha só, eu só tenho um nome. Aqui, ó, eu tenho dois. Então eu tenho dois espaços. Aqui não, tá? Então eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui. Primeira delas, se eu realmente quiser extrair os sobrenomes só de quem tem três nomes, tá? Essas novas funções, essas 14 novas funções do Excel, isso é uma coisa muito legal também. Elas têm tratativas de erro, ou seja, eu consigo hum, é, melhorar o erro, consigo tratar o erro para que não fique aparecendo esse not available, né? Esse NA aí na sua tela. Então, como que eu faria isso? Se eu quisesse excluir, né, os erros. Eu viria aqui, ó, até, ó, eu tô aqui no primeiro, segundo, terceiro item da minha fórmula, né, o terceiro argumento. Eu vou até o sexto, ó. Um, dois, três, é if not found. Ou seja, se não for achado, o que que ele vai fazer? Então vamos lá, ó, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tamo aqui, ó. If not found, tá? Eu vou colocar vazio. Entre aspas, sem nada dentro significa vazio. E agora, se eu arrastar aqui para baixo, ó, ele tratou o meu erro. Olha só que legal. Sem precisar agora ficar fazendo adicionando aqui a forma if error, né?
Que é se existe erro, o que que ele faz, beleza? Então aqui a gente já consegue tratar. Mas nesse caso aqui não é o que eu quero fazer aqui, ó. Eu não quero tratar esse erro. Eu quero trazer o último nome. Como que eu faço isso? Em vez de colocar o 2 aqui, eu vou colocar o menos 1. Por quê? Ele vai começar, em vez de começar da esquerda para a direita, ele vai começar da direita para a esquerda e vai considerar o primeiro espaço. Então, ó, primeiro espaço, primeiro espaço, primeiro espaço, vai trazer sempre o último nome aqui. Vamos ver isso na prática? Olha lá. Pronto, ó. Ele trouxe só os últimos nomes. Olha só que legal. É muito legal essa função. Por quê eu tô falando isso? Porque antes desta função existir, a gente tinha que fazer um combinado de funções, né? Usar lá o search, aqui tá escrito errado, né? Usar o search, usar o mid, usar o left, tá? Pra gente conseguir fazer esse tipo de extração dos dados. Então, como que era isso aqui antes? Então, para eu extrair o Lorry aqui, o que que eu ia fazer? Eu usaria aqui a função left, tá? Deste texto aqui, tá? E aí eu preciso dizer quantos caracteres ele vai trazer a partir da esquerda para a direita, quantos caracteres eu quero. Para eu saber quantos caracteres eu quero, eu preciso saber a posição do meu espaço. Para eu saber a posição do meu espaço, eu vou usar a função search. Então, ó, search. Estou escrevendo errado, tá faltando o R aqui, né? Search. Tá? O que que eu estou procurando? É o espaço, então abro aspas, espaço, fecho aspas, porque é um texto dentro de uma fórmula, vírgula para ir para o próximo espaço, para o próximo argumento. Qual é o argumento que eu quero? Eu quero que ele procure aqui. E o último não é obrigatório, mas é a posição que eu quero que ele comece. Eu quero que ele comece no começo, então eu só vou fechar o parênteses aqui, ó. Olha lá. Faltou um parênteses aqui, né, para fechar a função left. Então tá lá, ó, Lori, tá vendo? Então aqui, ó, só aqui eu combinei duas funções, certo? E aqui, para eu trazer, por exemplo, o nome do meio, olha só o que eu teria que fazer. Eu teria que usar a função mid para trazer o texto que está dentro dessa célula, fazer um search aqui para achar o primeiro espaço, depois fazer um search para achar o segundo espaço, para eu conseguir dizer a partir de qual caractere ele vai começar e a partir de qual caractere que ele vai parar. Então, olha só o tamanho do trabalho que eu teria para construir uma fórmula que aqui em uma fórmula, tá? Em uma fórmula eu resolvo o problema e ainda consigo tratar os meus dados, né? Tratar os meus erros, tá? Então, olha só, e ainda não para por aqui, ainda tem mais. Aqui a gente consegue, dentro dessa fórmula, tá? Usar o case sensitive. O que que é case sensitive? Nada mais é do que separar o que é maiúsculo do que é minúsculo. Então, vamos ver isso na prática. Vamos supor, ó, eu quero trazer aqui só o nome São Paulo aqui na frente, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou usar a função text. Eu vou usar a função text before, porque eu vou extrair antes do x aqui, ó. Tá vendo? Então olha lá. Antes text before. Então qual é o texto que eu quero extrair? Quero extrair daqui. Tá? Qual que é o delimitador? É o x, ó. Lembra? Estou inserindo um texto entre aspas. Eu falo isso várias vezes porque muita gente esquece. E aí a fórmula não dá certo e não sabe por quê. Então, toda vez que eu for colocar um texto dentro de uma fórmula, aspas. Beleza, posso fechar aqui agora, ó. Por quê? Porque eu não preciso dizer a instância que eu quero, né? A hora que ele achar um X aqui, e aí, ó, em vez de colocar um X, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um espaço antes e um espaço depois, tá? Por quê? Porque se eu achar que só deixar o X, se tivesse um nome aqui com X, ele ia dar problema. Ele ia extrair o nome do time, extrair o X do nome do time, tá? Então tá lá, ó. Por que que ele deu erro, ó? Olha só, aqui, ó, tá? Por que que ele deu erro aqui? Porque o X que eu coloquei aqui, ó, foi minúsculo. Olha lá, tá? Vou mudar aqui para o maiúsculo. Maiúsculo.
Ó, agora ele achou. Por quê? Porque ele achou agora, ó, todos que são maiúsculo aqui ele trouxe, ó. Tá vendo? Olha lá. Por que que aqui tá dando erro? Porque ele não achou o x aqui, certo? Como que eu faço para ele ignorar o maiúsculo ou minúsculo? Vamos lá, ó, vamos continuar a nossa forma aqui, ó. Vou deixar aqui para o minúsculo de novo. Vamos continuar aqui, ó. A instância eu não preciso, tá? É aqui, ó. Agora, a instância eu pulo, né, o argumento da fórmula e eu vou para o próximo argumento da minha fórmula, que é esse match mode aqui, ó. O que que é o match mode, tá? Ele pergunta aqui, ó, 0, case sensitive match, ou seja, o 0 ele ignora o case sensitive e o 1 ele, aliás, o 0 ele considera o case sensitive, ou seja, ele vai diferenciar o que é maiúsculo do que é minúsculo e é o que vem por padrão dentro do Excel. Então, se você não disser nada para ele aqui, ele vai considerar como zero. E aí ele não vai, ele não vai entender que o x maiúsculo e o x minúsculo são diferentes, tá? Então, beleza. Então, aqui, em vez de colocar o zero, né, para ser sensível, eu vou colocar o 1, que é o insensitive. Ou seja, não tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo. Coloco o 1, tá lá, ó, São Paulo, vou arrastar para baixo, e ele trouxe o São Paulo independentemente se é minúsculo ou maiúsculo. Olha só que legal. Legal, né? E agora aqui, ó, por que que ele tá trazendo erro aqui, ó? Porque não tem o x aqui, ó, tá? Então, como que a gente faz para tratar isso aqui? Certo? Vem aqui ó, no último argumento da fórmula, no if not found, e aqui eu coloco ó, vazio, por exemplo. Ou então aqui, ó, vou escrever aqui, ó, not found, por exemplo. Tá lá, ó.